Como, por exemplo, o Corinthians, professor, que tem jogador... Ah, o cara mandou aqui, deixa eu mostrar essa, o Felipe, ó. Olha aqui, ó, quando os problemas de arbitragem acabarem no Brasil, ó. Vê. Quando os problemas acabarem, ó. Cadê? Velho Bruno. Ele tá aparecendo nessa foto, hein? Tá mais velho que o Léo lá atrás. Tá. Quem tá aparecendo, Léo? Não sei, mas não... É o próprio Golias, será ou não? Não é, né? Não consegui. Alguma coisa assim. Parece alguém, mas não consegui pescar. Desculpa, mas Na analista tela. de arbitragem é uma profissão que merece toda a atenção. Cara, o viu? Salve, eu não quis ser indelicado, não, mas fui, né? O Salve realmente tá acabado depois desse tempo. Cala a boca, acaba. Eu até coitado. perguntei se não foi na maquiagem. É igual ver uma moça gorda, está grávida. Nossa. Não pode fazer isso. Você é comentarista de arbitragem? É a mesma coisa. Na tela aqui, olha, os jogadores machucados do Corinthians, professor. Cabe Tá numa difícil, tela só? hein? Ó, depois de 4 jogos fora de casa em apenas 11 dias, Corinthians sofre com lesões. Ó o Ralf, então, aquela lesão no ombro, um trauma, né? Não é uma questão aí a do Ralf física. podia né? acontecer. É um trauma, Substitutos, o Gabriel ou o Paulo Roberto. O René Júnior tem uma lesão no menisco do joelho direito. Substitutos, o Maicon ou o Paulo Roberto. E agora também o Fagner. Isso. Né? Olha lá, ó, lesão muscular na coxa direita. E o Mantuan é o único substituto. E o Ralf e o René só voltam depois da Copa do Mundo. Vamos pro Paulo Roberto, que volta a ser cogitado, né? Mas é bom pro Paulo Roberto ou é ruim pro Corinthians, mais. professor, ou não? Não necessariamente. O Paulo Roberto foi muito pouco utilizado. Quando o foi, não foi mal, inclusive num jogo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, que não teve oportunidade mesmo. Você tá confiante, hein, Isso professor? acontece. A lateral direita é que acredita no preocupa. Carille, hein? Carille... Não, o que preocupa é a lateral, Mantuan? né? Porque o Mantuan... Acredito que o time dele não jogou nada ontem. Ontem ficou claro que Ele o não menino... existiu em campo ontem. Ih, olha lá, O tá menino sentindo uma entrou provocação. assustado. Não, Mas foi o fato. Você acha que jogou alguma coisa com o Uma Corinthians? Eu não vi. provocação. Você tá sentindo, Bruno? O que o Corinthians fez ontem no Não, é jogo? opinião, é professor. opinião. Um chute do Rodriguinho lá no segundo tempo, que foi pra fora? Muito ruim do O que ponto mais de vista teve? ofensivo. Teve nada. Muito Não ruim. teve nada. Muito, Não muito ameaçou, mal. não incomodou. O próprio Carilli falou isso. Você gostou do jogo? Gostou. Eu gostei, eu não vi ao vivo. Eu vi depois em VT, porque eu sou O que você profissional. tá fazendo na hora do jogo? Olha, tava tendo jogo da NBA. Ah, não acredito. O jogo do, lógico, dos Não, é que Cavs. Mas eu não. vou repetir a pergunta. Você gostou do jogo ou não? Eu gostei do jogo, sim. Foi um Por jogo quê? maravilhoso. Por quê? Porque foi um jogo Eu vi intenso. comendo um belo mexidão ontem. Mexidão, Léo? Ah, prato típico mineiro, né? Até discordo do Celso. Você falou no início do programa que o jogo foi ruim. Eu não achei ruim, não. Não? Achei que o muito jogo certo. foi... Ruim foi o Corinthians. O Atlético fez o melhor jogo do ano, O pô. Atlético mesmo. Você pode ter criticar a questão de finalização do Atlético, mas Então, o Atlético de não trabalho, finalizava, de o Corinthians intensidade, de não chutava uma volume, bola. achei um jogo legal. Não, foi um jogo elétrico, mas não é dizer É que o muito jogo- acima da mediocridade da maioria dos jogos Eu brasileiros. achei o melhor jogo do Atlético no ano. Talvez Melhor que por o parte do Cruzeiro, Atlético. Melhor. Ou em termos de controle. Cruzeiro foi... Controlou Foi totalmente. aquele finalzinho 15 do primeiro minutos. tempo ali que... Mas ontem foi o jogo inteiro bom. E aí tem que destacar um mérito muito grande que tem o Thiago Lag. Tomar as decisões que têm que ser tomadas. É mesmo, Léo? Assim, primeiro, a gente vai falar com o Roger Guedes daqui a pouco. Daqui a pouco tem o Roger Guedes. Ele lidou primeiro com uma situação difícil com o Roger Guedes e talvez a situação pós-Vasco fosse mais difícil ainda, que era todo mundo querendo matar ele. E ele tá jogando e fez gols nos últimos 3 jogos. E o outro ponto, tirar o Elias do time. É isso que a gente falou. Com a volta do Adilson. É uma Elias decisão do time. fácil. Não é uma decisão fácil. É um líder do grupo, é um cara respeitado, com história. Salário alto. Só que ele tava segurando o time. O Atlético com Adilson e Gustavo Blanco é outro meio campo. E o Luan também, né? O Luan jogando por dentro muito é bem. diferente, né? Ele joga com o Otero e com o Roger Guedes aberto. Ele vai recuperar o Casares ainda. Mas, enfim, dois jogos em casa, 2 vitórias. E ontem sem dar qualquer chance ao campeão brasileiro, campeão paulista. Acho Mas que isso também teve não- muito mérito. Não cara. tem a ver com a falta de intensidade do Corinthians? Não, a essa falta questão de das intensidade viagens, com o dos Corinthians, desgastes? acho que é reflexo também de uma maratona de 4 jogos seguidos fora de casa. Porque quando você faz 4 jogos, com quarta, domingo, você já tem um desgaste. Mas quando você faz 4 jogos seguidos fora de casa, Não, e tem desgaste. um mapa aí pra gente É. ver, porque as viagens são longas, né? Além de tudo, Isso, não é, porque Nicola? aí você tem menos tempo em casa, tem menos tempo de recuperação. Bruno vai mostrar as viagens. Tem lá? Ah, olha aqui, ó. Então é isso, ó. Vem pra cá que vocês vão ver, cara ó. agora há pouco aqui. São 4 jogos, foram quem 4 era? jogos Não fora sei, de queria casa, saber. tá? Quem era o cara que apareceu agora há pouco, Tem Bruno? um cara. Apareceu onde? Várias vezes ele Apareceu apareceu. um cara lá, eu queria saber quem era. Apareceu Tô aqui? curioso. Fiquei um pouco de medo, achei que era uma interferência. Tem uma entidade que entrou 3 Era vezes. de outra né? emissora? Não, uma pessoa que eu não Parecia conheço. falar do Egito. De repente era alguém fazendo testes. Não vi. Não viu, Bruno? Não vi, não vi, era o não Roger vi. Guedes. 3 vezes. o Tudo cara bem, entrou. mas ó, tá Não aqui, parecia. Roger Guedes de ó. Então, peruca. deixa eu ver, ó. Não parecia o Roger, não. Tá aqui. Então o Corinthians primeiro foi jogar aqui contra o
Paraná. Não. Não. Contra o Independiente, Independiente. não é? Aí voltou para São Paulo. Aí foi subindo. Paraná. Aí, a volta eu vou fazer de azul, tá? Tá bom. Aí voltou para São Paulo. Aí ele foi para o Paraná, certo? Certo. Aí ele volta para São Paulo, certo? Certo. Jogou no Aí domingo, depois ele foi para onde? jogou no domingo de Bahia. manhã no Paraná. Vai lá pra Bahia. Ele veio para cá. Isso. Aí ele voltou para cá, Agora pra BH. certo? Agora também vai ficar em casa 4 jogos seguidos. Aí ele foi para cá Mas jogos de caráter meio decisivo. e voltou para cá. Em 11 dias tudo isso. É pesado. É pesado. É pesado, Você não perde- é? Você perde capacidade de treino, você perde capacidade de recuperação, mas não dá para tirar o mérito do Atlético no jogo. Acho que faltou físico para o Corinthians para imprimir o mesmo estilo de jogo que é uma característica do Fábio Carille, mas se faltou ritmo para o Corinthians, não faltou para o Atlético. Não. E eu gosto- é raro ver isso no Atlético dessa temporada, é isso que chama atenção. Então, acho que foi aquela magia que tinha no Horto. Ontem foi um capítulo de Não, algo mas que é há a magia muito tempo. que aparece pela primeira vez no ano. Então, Vai. Teve uma coisa muito isso eu legal tô que é falando. preço, Uma coisa que há muito tempo não preço de acontecia. ingresso bem acessível. Sim. Né? A torcida estava ligada saber no jogar com 220 isso ontem. também, né? Então, acho que O Rômulo falou, a mesma situação do gol anulado, acho que deu uma pilhada Isso que eu dobrada. falo, eu na acho que virou um clima meio assim de indignação da torcida depois da anulação do gol. Isso contagiou os jogadores, não permitiu que o Atlético no segundo tempo tivesse uma redução de energia e intensidade. Então, a participação da torcida do Atlético ontem foi fundamental para manter essa intensidade. Acho que o clima do estádio, o clima clima foi do jogo vital. foi melhor que o jogo. Foi clima de jogo de Copa ontem. O jogo em si, o Atlético correu o risco de acabar o jogo sem conseguir fazer o gol, fez no fim. Né? Mas eu não achei tão ruim o jogo do Atlético, Não, professor. Achei bom pra não fora. incomodou tanto a defesa do Corinthians como podia incomodar, principalmente no segundo tempo. Acho que o Fagner fez muita falta no começo, perder ele. Entrou um garoto que entrou para defender e o lado do Fagner tem sido muito importante para o Corinthians escoar nesse ano. Então perdeu-se ali o Fagner. Agora está confiando muito numa coisa que a gente falou aqui, que é o tal do saber sofrer. Que é a moda, né? Vai ficar sofrendo, o mas jogo é uma é tendência. erro. Eu comentei com meu filho ontem, falei assim, tá jogando como time pequeno. Falei, mas a diferença é que time pequeno não segura até o fim. Ontem não segurou. Não é sempre que criou você muito vai pouco segurar. ontem, professor. Então Criou não muito dá para levar um clássico desse jeito, sem incomodar o adversário. Né? Foi um Corinthians muito distante do Corinthians, fora de casa, nos últimos tempos. Mas agora são 4 jogos em casa, não é, professor? Claro, misturando 3 competições. Copa Mas do o Brasil, Rômulo Libertadores lembrou, e- tudo pauleira, tudo jogo tem um- decisivo. Deixa eu ver, põe os valendo jogos aí pra ver. vaga, Tem o Palmeiras. né? Ah, é. Sempre um jogo. Contra o ou Vitória é jogo. valendo vaga. Aham. Contra o Independiente, um jogo pesado de Libertadores. Contra o Palmeiras, não tem um refresco, tem só um refresco o Ceará. É o Ceará. Se é que é refresco, viu, Ceará? Eu não vou falar antes. Ah, é refresco, mas o Ceará só tá tomando hoje, Ceará, cara. Ceará, tá feio sem Ceará. Em A questão é se o princípio, Corinthians vai ser Sem aproveitado Ceará. esse refresco. É, pois é. Mas refresco compara com os outros 3 É aí. uma pelo aguinha de amor Deus. coco aí. Ó, no nosso, eu vou fazer o seguinte, no intervalo eu vou ligar a live aqui, e aí eu vou dar direito de resposta ao Ceará. Quem entrar na @BB Debate e ver ao vivo vai ver a revolta do Justo, Ceará em justo. cima de vocês. Justo, Léo? Justo. Então, ó, professor, começa na quarta-feira contra o Independente, Copa Pauleira. Libertadores. Pauleira. Aí tem o jogo contra o Ceará, Refresco. Se fizer o refresco, né? aí tem o jogo contra o Vitória, Copa do Brasil, é Pauleira, decisão. vale vaga. É. E aí, precisa falar do jogo do Palmeiras? Não. Não precisa. Um pouco. Esse jogo será que tem história atrás desse jogo? Não? Vixe. Muito rancor, vingança. e A ódio. questão é a seguinte, o Corinthians não tem, hoje, ainda mais com as lesões, o Corinthians não pode se permitir encarar esse jogo do Vitória como um jogo qualquer. Até porque a Copa do Brasil, a gente já falou das premiações da Copa do Brasil, do que vale a Copa do Brasil e do que o Corinthians não pode sair da Copa do Brasil agora. Não pode. Não, e se ele colocar um time enfraquecido contra o Vitória, ele pode sair. E se sair da Copa do Brasil é um problema. É assim, pelo Então, menos ele... Porque assim, antes do Palmeiras, você deveria pensar, pô, é o jogo do Palmeiras, é um jogo especial e tal. Não Mas dá. o Corinthians não pode tirar o pé contra o Vitória. Talvez seja melhor tirar o pé até contra o Ceará Não, certamente. do que contra o Vitória. Certamente. Não, se dá pra ter refresco em algum desses jogos é com o Ceará. O Independiente Cara do Ceará. vai jogar contra o Pão. Vai jogar contra Fala o na cara Corinthians. dele, Nicola. Fala olhando pra ele. Vou Tá com falar, uma vou cara falar. de secador isso aqui, não tá? O jogo Vamos guardar isso aí, tá? Jogo com o Ceará. Guarda, vamos guardar pro Vai, Ceará. professor, mas Nada vamos lá, que ser vamos lá. secador. O O jogo jogo do ano passado, Independente. com as derrotas de Atlético Goianiense. Não Vitória. é? Vitória. Tá com a Vitória. cara de... O Corinthians vai jogar contra o Independente. O Corinthians é o líder do grupo. Sim. Com um jogo a menos. Tem um ponto a mais do que o vice-líder. O problema é o Independente. O Independente, que todo mundo considerou como um dos favoritos ao título da Libertadores, pelo que fez no ano passado, é o lanterna do grupo. O Corinthians tem 7, o Lara tem 6, o Milionários tem 4, o Independente tem 3.
Se o Corinthians vencer, o Corinthians vai a 10, abre 4 pontos para o Lara, abre 6 pontos para o Milionários e o Independente fica com 3 lá atrás. Condena o Independente. Correndo seríssimo risco de não passar de fase. Então, é um jogo pesado. O Independente vai jogar a vida dele. Depois você pega um Ceará que, na teoria, é um jogo para você poupar Rodriguinho, Jadson e companhia, embora o Carille não seja muito afeito a mudanças radicais. Depois você tem um Vitória que não dá para abrir mão, porque é muito dinheiro para um clube que fechou a temporada passada com déficit de 35 milhões de reais. E já aí você não fecha ganhou. essa sequência contra o Palmeiras, dispensa comentários. E Né? já não ganhou na Bahia. Quer dizer, o resultado da Bahia é um resultado condicionado a fazer o resultado em casa. O empate leva a Se decisão. houvesse pra um pênalti. bom resultado porque não da tem Bahia, mais mas não empate, houve. não tem mais o gol qualificado, né? Então o empate leva a decisão para pênalti. É muito Nesse caso, pau a até pau melhor pro esse- Corinthians, né? Que não fez gol 0 a 0, fora. né? Agora, quando vocês falam de ter um, entre aspas... Não, mas aí, não um tem gol fora, né? um Então, por refresco. isso. É. O 0x0 seria pior pro Ah, Corinthians sim, se, terrível. se não Corinthians tivesse. seria pior. Vocês estão falando assim, tem um refresco talvez ali contra o Ceará. É refresco na questão de ritmo de jogo ou de realmente poupar? O Corinthians vai ter opção? Acho que descansar quem tiver... Mas tem elenco para isso? Então. Para poupar É um e refresco pra, mesmo assim... teórico. Porque ao mesmo tempo é jogo que em casa você tem que ganhar, se você Claro. está pensando no título. Até porque em termos de brasileiro, já perdeu a última partida, né? Perdeu pro Galo. Exato. Então Vamos lá. teria que fazer os pontos em casa. É. É poupar sem abrir mão dos pontos. Então. Henrique ou Balbuena? Qual dos dois está em condição mais delicada? Você põe o Pedro Henrique. Na esquerda com o No Cid. gol deixar o Cássio, né? Não precisa mudar. Deixa, o goleiro não precisa. Gente, é trocar 3, 4 peças, não é 3, trocar 4. o time O goleiro inteiro. não precisa. Não, Volantes, mas, por exemplo, o Grêmio e o Cruzeiro estão trocando o time inteiro. Tudo, e acho questionável. Acho que a posição do Grêmio semana passada, por exemplo, é bem questionável. o volante não dá para trocar porque tá faltando. Então, Volante não Aí. dá. E nem lateral. lateral não A dá. lateral direita não dá e a esquerda, não sei se eu arriscaria como o Juninho. Não sei, professor. Acho que é Não. colocar ele numa Não. sinuca de bico. Descartar Os meias. completamente, então, Os é? meias, você pode pôr o Matheus Vital, você pode pôr o Pedrinho. O Pedrinho eu não vou falar, né? Você pode pôr o Matheus Vital. Contra o Ceará não dá pra pôr o Fatalmente Pedrinho? joga. Eu acho que daria, mas. Mas promover no ataque o Roger. O Roger, para estrear. É porque o Roger não pode jogar as outras. Na Copa do Brasil não Então, pode. contra o Ceará, o Roger vai jogar. Tem que jogar. Mas aí já totalmente. mexe no esquema. Mas tudo bem, mas Mas tem que jogar pela... Não, jogar. não. Não Isso sei não se é ele- justificativa. Era obsessão, era ter um Dos centroavante 3 agora vão usar próximos aquele jogos, o único que o esquema. Roger Não sei pode se estar ele vai apto pra querer. jogar é o Ceará. Então Vai tem que jogar jogar. o Esse Ceará. jogo que ele tem que jogar. E pelo amor de outra, Deus. é jogo pra você ter um Então, centroavante mas aí ali. sabe que tá tem mais- mexendo no mas jeito tem mais que o essa time ainda, joga. professor. É o jogo em que o centroavante é fundamental. Porque você vai enfrentar um time que vai se defender com 2 linhas de 4, bem perto do gol, e você vai levantar a bola na área e é bom ter O Roger acho que é uma centroavante. unanimidade. Dá Isso. pra pôr o Roger. Isso. Pedro Dá pra pôr o Henrique dá pra Pedrinho. pôr. Dá pra pôr o Dá Pedrinho, pra pôr o professor. Pedrinho, mas ele quer essa alegria Tá toda. almoçando bem? Tem que ter a alegria um pouquinho. É, o Pedro Henrique O não dá pra Romero não pôr precisa assim. mexer, que o Romero joga de segunda a sexta. Não, mas o Romero E não- descansa. Hã? Deixa o Romero para os jogos Mas mais ele tá importantes. estressado. É assim, eu acho que é fato seguinte, contra o Ceará é jogo pra Pedrinho e pra Roger. Então, vocês não gostam tanto do Pedrinho, são apaixonados pelo Pedrinho? Eu gosto, eu só acho que pensando Então com a põe cabeça domingo. dele... Põe, Desde o início. põe domingo. Tem que pôr. Põe E domingo. também na zaga o Pedro Henrique no lugar de um dos dois zagueiros. Já Pronto, aí, ó. arrumou lugar pra 3 aí, ó. Na lateral direita já não é questão de poupar, mas tem que E jogar aí uma aquele atuação. meio ali, Você Jadson, tem que tirar o Rodriguinho. Jadson Rodriguinho, não dá para pôr os O dois. Jadson já não jogou a última partida, deve jogar contra Ali o é Matheus Independiente. Vital no Jadson, como foi ontem. E o Pedrinho não Tem um vai. time aí, Léo. Acho que dá pra rodar. Não dá pra, eu tô falando, não dá pra rodar contra o Vitória. Esse jogo é jogo pra ter todo mundo bem em condição. Claro, você não pode tirar o pé contra o Vitória. O resultado não foi ruim. O jogo com o Empate, Vitória, né? dessa sequência, o jogo com o Vitória é o de maior responsabilidade de resultado. Sim. Contra o Independiente não arruína a campanha na Libertadores. O Corinthians vai continuar sendo líder independente do continuar sendo resultado. líder. Na pior das hipóteses, com derrota, fica ele com 7, Lara e Independente com 6 e o Milionários com 4. Contra o Ceará, tudo bem, se acontecer alguma coisa também, o campeonato é longo. Contra o Palmeiras, não, porque é contra o Palmeiras, sempre contra o Palmeiras da Mas encrenca. o jogo que valeu, o Corinthians vai falar, o jogo que valeu a gente levou a taça, né? Mas contra o Palmeiras nunca é demais. Professor é insaciável. Ele é, né? Impressionante. Ele é impiedoso. Tem uma coisa que eu não abro mão no futebol, é isso. A ganhar do Palmeiras? rivalidade do A rivalidade. derby. Vencer né? Palmeiras ou São Paulo, rivalidade. professor? Palmeiras ou São Paulo? Palmeiras. Não, mas esse jogo de... Professor, vai tirar o Vitória, mas depois toma 3x0 do Palmeiras. E aí? Não quero. Não troco. Prefere ser eliminado no Vitória? Prefere sair da Copa do Brasil? Açaí? Aí é pesado. Aí é não. pesado. Mas é que o Corinthians não pode perder esse jogo também, né? O que ele não pode perder é o Vitória. Não pode Vitória. perder a vitória. Ali é força total. Mas pergunta pro torcedor corintiano.
Ele não vai querer perder o jogo pro Palmeiras. Não, mas é Pergunta pro Andrés. O derby não se troca. Derby não O se derby não se negocia. A nossa